Fala galera, eu sou o Felipe, estou aqui mais uma vez para compartilhar conteúdos bíblicos e teológicos visando expandir o nosso conhecimento em sala de aula. E Gênesis é um documento antigo. Deixa eu explicar para vocês. Todos nós desejamos ser intérpretes fiéis da palavra de Deus, pois ao interpretá-la corretamente, asseguramos-nos de que receberemos o benefício pleno de sua revelação. Consideramos que a Bíblia tem autoridade e queremos nos submeter a ela, certo? A autoridade bíblica está intrinsecamente atrelada à intenção do autor. Por isso, nós devemos considerar o que o autor humano tinha intenção de comunicar, se queremos entender qual é a mensagem de Deus. Duas vozes falam nesse sentido. O autor humano é a nossa porta de entrada para o cômodo da mensagem de Deus e o seu significado. Assim, quando lemos Gênesis, lemos um documento muito antigo e devemos começar usando apenas suposições apropriadas ao mundo antigo. Veja bem, nós devemos entender como os antigos pensavam e que ideias fundamentavam sua comunicação. E embora raramente identificaremos uma passagem da Bíblia cuja interpretação depende do conhecimento particular de um texto conhecido do Antigo Oriente Próximo, nós estamos interessados, em grande medida, em entender como o Israel do Antigo Testamento se integrava no mundo antigo. Quer a revelação de Deus no Antigo Testamento reflita um tipo de pensamento comum no mundo antigo, quer exorte os israelitas a abandonarem o pensamento desse período. O diálogo que acontece na Bíblia é seguramente situado neste mundo. Assim, quanto mais aprendermos acerca do mundo antigo, mais fiel será a nossa interpretação. É como mencionamos no podcast anterior, galera. A palavra de Deus é mais atual, tão atual quanto o jornal de amanhã. Isto é fato, mas nós não podemos separar a Bíblia do contexto em que ela foi escrita. Ela é um livro antigo, entende? E às vezes a nossa distância em relação ao comunicador antigo pode significar que interpretamos mal a comunicação por causa de elementos que nós não conhecemos ou porque não compartilhamos da mesma forma de pensar do comunicador antigo, por exemplo. Sabe, alguns estudos comparativos nos ajudam a entender mais plenamente a forma de gêneros empregados pelos autores bíblicos e a natureza de seus recursos retóricos, de modo a não interpretarmos esses elementos como algo que eles nunca foram. E esse exercício não compromete a autoridade da Escritura, mas atribui autoridade àquilo que o comunicador estava de fato comunicando. Também nós precisamos de estudos comparativos para reconhecer aspectos do ambiente do autor, que nos parece estranhos, porque é no contexto muito anterior ao nosso, não estamos inseridos nesse ambiente. E é tão importante, bem como a fim de ler o texto, à luz de seu mundo e visão de mundo. Isso é muito importante. E isso não é impor algo estranho ao texto. Trata-se da tentativa de reconhecer aquilo que é inerente ao texto em virtude do seu contexto. Afinal, autor e público, eles estão integrados no mundo antigo. Nós não impomos que essa integração ao texto da mesma forma como não impomos a língua hebraica ao texto quando tentamos lê-lo em sua língua original. Como forma de ilustração, para a gente entender um pouquinho melhor, nós podemos usar a metáfora de um rio cultural. Em nosso mundo moderno, por exemplo, o rio cultural é facilmente identificável. Entre muitas correntes estão diversos princípios básicos, como direitos, liberdade, capitalismo, democracia, individualismo, globalização, economia de mercado, naturalismo, um universo em expansão, empirismo, leis naturais, enfim, isso é só para citar alguns. E enquanto alguns desejam flutuar nas correntezas desse nosso rio cultural moderno, outros lutam para nadar contra essa correnteza. No entanto,
todos nós, em nosso mundo moderno, estamos inevitavelmente localizados nessas águas, não é verdade? A despeito de nosso modo de pensar diversificado, estamos todos no rio cultural e sua corrente nos é familiar, porque o ambiente onde estamos inseridos, nós fazemos parte. Ok, vamos lá. Agora, galera, nós devemos pensar que no mundo antigo, um rio cultural bem diferente fluía por todas as diversas culturas da época. Isto seriam a egípcia, fenícia, cultura assíria e, claro, não poderia faltar a israelita. E a despeito de variações entre culturas, e no decorrer dos séculos, certos elementos permaneceram em grande medida estáticos, podemos dizer. Agora, contínuos ajustes de curso têm pouco efeito sobre as correntezas mais persistentes. Pessoas são pessoas, mas pouco das correntes comuns às culturas antigas se encontra em nosso rio cultural, por exemplo. No rio cultural antigo, nós encontraríamos correntezas como identidade comunitária, controle abrangente e onipresente dos deuses, no caso, o papel do sistema de reinado, a adivinhação, a centralidade do templo, o papel mediador de imagens e a realidade do mundo espiritual e da mágica. Os israelitas, às vezes, eles acabavam flutuando nas correntezas do rio cultural antigo sem oferecer resistência. E não devemos nem surpreender, tá? Nem criticar. Às vezes nós nos encontramos nessa mesma posição. Outras vezes, porém, a revelação de Deus os encorajava a forçar a sua saída dessa correnteza por águas rasas, ou até mesmo nadar furiosamente rio acima, podemos dizer. Mas, seja qual for o grau de interação dos israelitas com o rio cultural, o que nos é importante é lembrar que eles estavam situados no rio cultural antigo, não imersos nas correntes do nosso rio cultural moderno. Nós procuramos entender essa imersão para sermos intérpretes fiéis do texto bíblico. Deus se comunicou no contexto do rio cultural de Israel. A mensagem, o propósito e a autoridade de Deus foram todos conferidos sobre comunicadores israelitas e para públicos israelitas. E a mensagem tomou forma de acordo com a lógica interna de sua linguagem e cultura. Não podemos estar seguros de comunicação autoritativa por meio de nenhuma outra fonte. Dessa maneira, nós devemos descobrir a mensagem de Deus como comunicada por meio desses intermediários em seu rio cultural antigo. Quanto mais nós entendemos a respeito do contexto onde, quando e como a palavra de Deus foi escrita, por quem, sob quais circunstâncias, mais nós construímos uma interpretação fiel a respeito dos versículos bíblicos, situados nos capítulos e dos livros que nele compõem. E agora, se nós devemos interpretar a Escritura para receber o impacto pleno da mensagem autoritativa de Deus e construir o fundamento de uma boa teologia, nós temos de começar deixando o nosso rio cultural para trás, com todas as questões e perspectivas modernas, a fim de entender o rio cultural dos intermediários antigos. Comunicadores que encontramos no Antigo Testamento não estão cientes do nosso rio cultural, incluindo todos os seus aspectos científicos. Eles nem retratam nosso rio cultural, nem chegaram a pensar nisso. Assim, nós não poderíamos presumir que qualquer uma das constantes e correntes do nosso rio cultural sejam abordados na Escritura Sagrada. Consequentemente, galera,
nós somos obrigados a respeitar o texto, reconhecendo o seu tipo e a natureza da mensagem que ele oferece. Nesse sentido, há muito reconhecemos que a Bíblia não é um manual científico, onde seu propósito seria abordar questões a partir do nosso ponto de vista moderno. Em outras palavras, a intenção de Deus não é ensinar a respeito de acontecimentos ou fenômenos científicos, ao mesmo tempo que revela de fato sua operação no mundo. Deus não revela como o mundo opera. Agora, como exemplo de aspectos estranhos do ambiente cognitivo, pessoas no mundo antigo não tinham categoria para o que chamamos de leis naturais. Ao pensarem em causa e efeito, mesmo capazes de fazer as mesmas observações que fazemos, quando, por exemplo, nós empurramos um objeto, ele se move, quando soltamos um objeto, ele cai. Elas estavam mais inclinadas a ver as operações do mundo em termos de ação divina, entende? As coisas funcionavam de determinada maneira porque Deus tinha estabelecido o sistema e o feito preservar esse sistema. E pessoas do mundo antigo não veriam o cosmos como uma máquina, mas como um reino. Entende como é diferente do que nós enxergamos? Nós temos um entendimento atual, moderno, a respeito de determinadas questões que eles não tinham, não visualizavam dessa maneira. E Deus se comunicava com essas pessoas a respeito do mundo nesses termos, entende? Sua revelação, no caso, ele não tinha o objetivo de lhes prover um entendimento mais sofisticado da mecânica do mundo natural. E, semelhantemente, Deus não ocultava as informações desse tipo no texto para que leitores posteriores as descobrissem. Nunca foi a intenção. E supor que ele fazia isso não nos oferece verificações confiáveis, de forma nenhuma. Por exemplo, nos dias quando acreditávamos que o universo era estático, pessoas poderiam facilmente recorrer à Bíblia em busca de conformação para essa ciência. Hoje, nós podemos pensar em encontrar confirmação do Big Bang ou universo expansivo, mas em algum momento podemos não mais considerá-la verdadeira. Abordagens desse tipo não podem ser adotadas no âmbito de um modelo de autoridade bíblica. E da mesma maneira, a autoridade do texto não é respeitada quando declarações bíblicas, cujo contexto é parte da ciência antiga, são usadas como se fossem descrições de Deus correspondentes ao entendimento científico moderno. Isso é um grave erro, galera. Quando o texto fala sobre pensar com o coração ou o intestino, não propõe ideias científicas que devemos confirmar se desejamos levar a sério a autoridade bíblica. Não precisamos propor meios pelos quais nosso órgão de bombeamento sanguíneo ou sistema digestivo são envolvidos fisiologicamente no processo cognitivo. Se trata de comunicação no contexto da ciência antiga. Assim também, quando o texto fala sobre águas acima do firmamento, não devemos tentar construir um sistema cósmico com águas acima dos céus. Todos no mundo antigo criam em um oceano cósmico acima do céu, suspenso por sobre um céu sólido. Deste modo, quando o texto bíblico fala a respeito de águas acima, não está oferecendo uma revelação normativa de fatos científicos, de maneira nenhuma. Por isso, galera, se a gente concluir que não existem, estritamente falando, águas acima, não identificamos com isso um erro na Escritura. Antes, reconhecemos que a autoridade divina do texto jaz em outro lugar.
A autoridade está atrelada à mensagem que o autor intenciona comunicar, como agente de revelação de Deus. E essa comunicação divina dá início à revelação ao apoiar-se nos ombros da comunicação de um ser humano que se dirige ao mundo do antigo Israel. Embora, em última análise, a Bíblia tenha sido escrita para nós, ela não foi destinada a nós. A revelação que ela provê pode nos equipar para conhecermos a Deus, seu plano e os seus propósitos, tornando-nos assim participantes com Ele no mundo com o qual nos deparamos hoje. Contudo, nós devemos entender que a Bíblia não foi escrita com nosso mundo em vista. Nesse contexto, ela não é comunicada em nossa língua, não é dirigida à nossa cultura, não antecipa questões sobre o mundo e suas operações ou outras ideias que resultam de situações e problemas modernos. Se impusermos ideias modernas ao texto, nós vamos despi-lo de sua autoridade e, na prática, o vamos comprometer. E, como resultado, arrogamos autoridade para nós e nossas ideias. O texto não pode assumir um significado que nunca lhe foi intencionado. Nós propomos assim, galera, que afirmações doutrinárias acerca da Escritura, como autoridade, inerrância, infalibilidade, sejam atreladas à mensagem intencionada pelo comunicador humano, conforme empregada pelo comunicador divino. Isso não significa que, por isso, acreditamos em tudo o que o autor humano acredita. O autor de Gênesis realmente cria que o céu é sólido, mas expressamos nosso comprometimento com o seu ato comunicativo. Visto que a forma de sua mensagem está fundamentada em sua linguagem e cultura, é importante diferenciar entre o que o comunicador podia ser levado a acreditar e o foco de sua intenção ao ensinar. A ideia de que pessoas pensam com suas entranhas está presente nas expressões e crenças do comunicador bíblico, mas a intenção da revelação não é fazer asserções sobre fisiologia ou anatomia. E deixar de lado tais ideias culturalmente vinculadas não compromete a mensagem do texto nem sua autoridade. O gênero também é parte da estrutura comunicativa, e assim atrelado à cultura. Nós precisamos também levar em conta aspectos culturais do gênero e seu molde antes de entendermos de forma correta as intenções do autor. E na outra ponta do espectro, uma vez que entendemos a mensagem, não podemos contorná-la a fim de adotar apenas uma aplicação generalizada. Por exemplo, ame a Deus e ao seu próximo e tudo ficará bem, fazendo da comunicação gênero contextual do autor uma mensagem adaptativa e potencialmente errônea. A autoridade e inerrância do texto estão e têm estado tradicionalmente atreladas ao que o texto afirma, e sua afirmação não é de natureza científica. O texto não afirma que pensamos com as entranhas, embora o comunique nesses termos por corresponder com o que o público cria na época, assim como não afirma que existem águas acima, um oceano cósmico retido por um céu sólido. Por essa razão, a questão que devemos abordar é se o texto, em sua autoridade, faz qualquer afirmação sobre a abrangência e a natureza do dilúvio, conforme refletido no pensamento de um cientista de hoje. Se a comunicação do texto adota a ciência e as ideias cridas por todos no mundo antigo, como no caso da fisiologia e das águas acima, precisamos distinguir
entre a perspectiva dos antigos e a mensagem autoritativa de Deus. A próxima lição é a respeito de como interpretar a Bíblia. E eu quero trazer à luz a tamanha importância de não separar a Bíblia do contexto onde ela foi escrita. Os irmãos conseguem compreender como o contexto, o entendimento correto acerca do contexto pode acarretar numa boa teologia. Agora, conhecimento errôneo acerca do contexto pode acarretar numa teologia equivocada e nada saudável, uma espécie de crença errônea onde não seria esta a intenção do autor ao se comunicar. Então, tudo isso se torna necessário para construirmos uma boa teologia. Conhecer o ambiente, conhecer os povos antigos, conhecer o contexto onde, quando, como a Bíblia foi escrita. Então, queria ressaltar essa importância. Nós não podemos definitivamente separar a Bíblia do seu contexto. E uma última palavra, galera. A Bíblia foi escrita muitos anos atrás. Séculos e mais séculos atrás. Atravessou o tempo e chegou em nossas mãos. Muita coisa morreu no passado, isso é verdade. Mas assim como diz o versículo bíblico, terra e céus passarão, mas a tua palavra permanecerá para sempre. E nada será capaz de parar o avanço da palavra de Deus. Enquanto existir vida, existirá a palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E desejo você um excelente dia, uma ótima noite, enfim. E nos encontramos no próximo episódio. Deus abençoe e fique na paz, galera. Tchau, tchau.